destaques desta edição do Acontece no Rio. Justiça suspende CPI dos ônibus. Câmara vota projetos importantes para a educação. Manter a higiene nas academias de ginástica agora é lei. Voltamos já já. Olá. Olá. Por decisão judicial, a audiência da CPI dos ônibus não foi realizada na quinta-feira, dia 19. Os trabalhos da CPI dos ônibus foram suspensos depois que vereadores da oposição entraram com um recurso no Tribunal de Justiça. Eles argumentam que a composição da comissão não respeita a proporcionalidade de partidos e blocos parlamentares entre governo e oposição. Eu entendo que a Justiça está fazendo uma análise, nesse momento, de mérito, uma análise mais criteriosa. O grande problema é o que está previsto no nosso regimento. Não há dúvida, a CPI foi escolhida de acordo com o regimento. A questão é que o nosso regimento não está atualizado, ele precisa ser modernizado. Eu cheguei a submeter à OAB um estudo sobre a constitucionalidade e a necessidade de modernização de alguns itens do regimento da Casa. O entendimento da Justiça é que a composição atual não possibilitaria a participação da minoria. Hoje o nosso regimento prevê que quem requer tem a presença garantida e os demais membros por um critério vinculado a uma proporção eleitoral. Esta é a segunda vez que a Justiça interrompe os trabalhos da comissão. Desde a instalação, no dia 22 de agosto, a CPI realizou 3 audiências. Na última quinta-feira, dia 12, o secretário de Transportes, Carlos Osório, afirmou não haver superfaturamento nos contratos de licitação das empresas de ônibus com a Prefeitura. Documentos foram entregues à comissão. O secretário de Transportes seria ouvido novamente e deve ser convocado assim que voltarem os trabalhos da CPI. A Câmara tem 5 dias para recorrer da decisão. O trabalho da CPI é investigativo, é um trabalho que leva em consideração a opinião da população do Rio de Janeiro. Eu acho que essa CPI tem muito a contribuir, não apenas ao prefeito, como contribuir para a população do Rio de Janeiro. Achei lastimável a suspensão feita pelo Judiciário. Câmara Municipal aprova projetos importantes para a educação. Desde cedo, a fila para acompanhar a sessão era grande. A maioria, professores e profissionais da educação. Eu acho que não só para mim, mas como muitas outras PEIs, 2 coisas são mais importantes. A primeira, para aquelas que quiserem, poder trabalhar num lugar só, que é o que a gente sempre quis, porque esse deslocamento que a gente faz de uma escola e depois outra escola, não deixa que a gente exerça o nosso trabalho como a gente deveria. E a segunda, a equiparação com o salário de P2, porque antes, no Rio, e agora a gente vai ter outra luta com o plano de cargos e salários, cada função ganhava um valor. Então, o P ganhava uma coisa, o P2 outra, o P1 outra. E agora, com a graduação, unifica, todo mundo pode ganhar a mesma coisa. Eu acho que essas são as 2 brigas mais importantes para o professor de educação infantil hoje. Na sessão, com as galerias lotadas, foram votados e aprovados 3 projetos de lei que têm o objetivo de organizar o quadro de cargos da Secretaria Municipal de Educação. A primeira mudança será na educação infantil. Os agentes auxiliares de creche vão passar por uma capacitação que equivale à formação de ensino médio com especialidade normal. Eu, particularmente, trabalho já há 10 anos em creche. Eu sou da época que era creche comunitária, que era administrada por ONGs, e sempre houve exploração. E a partir de hoje, dia 18 de setembro de 2013, com o PL 422, há uma mudança, há um rompimento da injustiça para o início da justiça. Outro projeto visa adequar o cargo de professor de educação infantil. A medida garante uma melhoria salarial e põe fim à dedicação exclusiva. O terceiro projeto de lei aprovado encerra a discrepância salarial entre o professor 1 e o professor 2. Os projetos apresentados pelo Executivo foram elaborados com a ajuda do vereador Paulo Messina. São passos importantíssimos para a educação. O PL 352, que foi aprovado, ele representa uma mudança no cargo de professor de educação infantil, que é o professor de creche pré-escola. Esse cargo agora vai poder ir para 40 horas quem quiser. A remuneração aumenta em torno de 35% e ainda acaba com a dedicação exclusiva. O outro projeto, que é o 384, foi a equiparação salarial do professor 2 com o professor 1, desde que tenham a mesma escolaridade, que é uma injustiça os funcionários que têm a mesma escolaridade estarem recebendo, injustiça e ilegalidade, né? Estarem recebendo fora da mesma faixa. E o terceiro projeto, que é o 422, é o projeto do agente auxiliar de creche, que ele cuida da gratificação
depois da formação. Então, ele obriga o auxiliar a se formar e gratifica, aumenta o salário e cria a gratificação aumentando a remuneração em 170%. Agora, o mais importante desse projeto não é só formação e aumento de salário. O melhor desse projeto é, na verdade, a consequência disso. Então, o Rio de Janeiro vai começar a ter creches, de fato, de educação, e não creches que tenham profissionais de nível fundamental ainda, educando as crianças. Após a sessão plenária, centenas de educadores comemoraram a vitória da categoria aqui mesmo, em frente à Câmara Municipal. Os 3 projetos que a gente aprovou hoje se complementam com o plano de cargos e salários que a gente deve aprovar nos próximos dias aqui na Câmara. Isso é você tratar a educação de uma forma coerente, correta e acabar um pouco com essa bagunça que tem hoje. No próximo bloco, lei estabelece regras para a higienização nas academias de ginástica. Estamos de volta com o Acontece no Rio. Fungos e bactérias nas academias de musculação estão na mira da lei. Material descartável, álcool gel e cartazes informativos são algumas das exigências da nova legislação. Michel dos Anjos cumpre uma rotina intensa de exercícios físicos na academia de musculação. No início e ao fim de cada atividade, ele limpa os aparelhos. Não sei quem usou anteriormente, se suou, se não suou. É sempre bom higienizar para tirar as bactérias e tá sempre limpo, né, o ambiente. Esta academia na zona sul da cidade não teve muita dificuldade para cumprir as exigências da nova lei. O dono explica que a maioria já atendia em parte as determinações e que a higienização dos aparelhos é fundamental. Tudo que é feito para melhorar a prestação de serviços de uma forma geral, ela costuma ser muito bem recebida pelo setor e nós vamos fazer a coisa se adaptar especificamente à lei, né? De alguma forma ela já é desenvolvida nas academias, mas ela vai ser tratada de uma forma um pouquinho mais específica e a gente vai se adaptar perfeitamente sem problema nenhum. As exigências da lei são simples. O material utilizado para fazer essa desinfecção era um material que a gente utilizava até 1 dia, 2 dias às vezes. E agora tem que ser uma coisa que tem que ser descartável. Então você vai ter que utilizar e na mesma hora jogar fora. Isso é um tipo. Antigamente nós utilizávamos álcool 70 e hoje vamos ter que utilizar o álcool gel. Essa que é o que vai acontecendo ali. E a fixação dos avisos, que antigamente era uma coisa que não existia, e hoje nós vamos ter que passar a fazer essa fixação da lei, dizendo que o que acontece se você não fizer o procedimento correto. A autora da lei, a vereadora Rosa Fernandes, explica que o objetivo é evitar a contaminação dos alunos de academias por fungos e bactérias. Eu acho que é uma oportunidade, essa lei, de dar às pessoas o uso das academias, mas mantendo a sua vida saudável, sem ter que ter problemas de pele, sem ter que estar se contaminando com bactérias e com fungos. E eu acho que desinfectar também as academias periodicamente é uma maneira de preservar. Então, esse projeto, essa lei hoje, tem como objetivo preservar os usuários das academias. Sítio arqueológico é descoberto atrás da antiga estação da Leopoldina. São mais de 200 mil peças, algumas do século XVII. Quem passa pela Leopoldina não imagina os tesouros que estão sob a região. As obras na nova linha 4 do metrô do Rio revelaram uma herança histórica escondida debaixo da terra. Atualmente, a área que pertence aos governos federal e estadual está sendo usada para fabricar peças utilizadas nas obras do metrô. Enquanto as pilhas de aduelas vão tomando conta do terreno para a construção do metrô do futuro, os profissionais correm para resgatar o passado. Na arqueologia brasileira, na realidade, a gente está acostumado a encontrar peças muito fragmentárias, tá? Muita coisa quebrada. O trabalho de restauração é sempre muito complexo. Só que no sítio da Leopoldina, além de todos os, fragmentos de peças, a gente está encontrando peças inteiras. Peças não só inteiras, como com conteúdo preservado. Imagine um vidro
não é? De perfume, de loção, de remédio, que ficou sepultado 150, 200 anos no solo, sofreu o terreno onde ele estava, sofreu todos os impactos decorrentes de obras e simplesmente chega à arqueologia e encontra o conteúdo preservado. São mais de 200 mil peças que brotaram desse enorme sítio arqueológico, explorado silenciosamente desde março por uma equipe de 26 profissionais coordenada por Cláudio. Como não existia coleta de lixo na época, muitos objetos eram enterrados nos quintais das casas. O material encontrado mostra que diferentes classes sociais conviviam na mesma região. Alguns objetos pertenceram à família real portuguesa, como essa escova de dente, que traz uma inscrição em francês que quer dizer Sua Majestade, o Imperador do Brasil. Outras mostram curiosidades, como um vidro de desodorante que na época era chamado de anticatinga. Podemos ver escarradeiras que foram intensamente utilizadas no século XIX. Também foram encontrados 110 recipientes de cerâmica e mais de 150 cachimbos que vieram da Europa e da África. Todo esse material está sendo analisado e catalogado. Depois ele vai passar por um processo de análise no qual a gente pega cada caixa dessa que tem alguma formação ou uma marca de produção e vai fazer estudos relativos a da onde ele foi produzido, quando ele foi produzido. E isso aí no futuro nós vamos ter publicações variadas, tá, para dividir com a sociedade e de forma geral com as pessoas que têm interesse aquilo que foi resultante da nossa pesquisa. Foram abertas trincheiras, onde os arqueólogos, historiadores, biólogos e ajudantes trabalharam para descobrir as relíquias. A equipe encontrou objetos que estavam escondidos a mais de 2 metros de profundidade. E quanto mais fundo, mais antiga é a peça, como esse prato chinês, que Cláudio acredita ser do século XVIII. As 11 trincheiras já foram devidamente fechadas e serão reabertas em 2016, quando o metrô devolver essa área para que os arqueólogos continuem a pesquisa. Esse trabalho continua agora em 2014, 2015 e quando chegar em 2016 o empreendimento vai ser finalizado e aí vai ser devolvido para a arqueologia o terreno onde nós encontramos esse material e nós vamos continuar a escavação, isso porque temos muito mais para encontrar e acreditamos que venhamos ter entre 800 mil ou talvez 1 milhão de peças. Mostra com peças históricas dos Jogos Olímpicos chega ao Rio. É a primeira vez que o acervo é exposto fora da Suíça. As Olimpíadas no Rio acontecerão em 2016, mas os cariocas já podem interagir com a competição de um jeito agradável e curioso no Museu Histórico Nacional. Na exposição Jogos Olímpicos, Esporte, Cultura e Arte, o visitante passeia entre 300 peças históricas que contam a história das Olimpíadas de 1896 até 2012. Organizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, a exposição apresenta parte do acervo do Museu Olímpico Internacional da Suíça, além de itens do próprio COB e outros cedidos por atletas e dirigentes. Como não podemos reter e frear o tempo, temos objetos para contar essa história. Temos todas as tochas olímpicas, as mascotes, temos medalhas olímpicas também, todos os implementos esportivos para que o público possa celebrar com a gente essa emoção dos Jogos Olímpicos. O passeio começa nos Jogos da Antiguidade na Grécia. O início das Olimpíadas modernas é marcado pelos manuscritos com os discursos do Barão de Coubertin. Foi esse barão francês que criou os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Há menos de 3 anos da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e já servindo como aquecimento, a exposição traz a história de símbolos das Olimpíadas, como a tocha, que marca o início e o término dos Jogos. E até 2016, a tocha é nossa. Podemos ver a primeira tocha de 1936 das Olimpíadas de Berlim e vídeos que relembram o percurso das tochas até o acendimento das piras nos estádios. E que tal conhecer a trajetória de nossos heróis nas competições, como as sapatilhas do bicampeão olímpico do salto triplo Ademar Ferreira da Silva e Maureen Maggi, a primeira e última medalha de ouro do Brasil no atletismo, que estão expostas lado a lado. Podemos ver imagens que emocionaram e ainda emocionam o mundo.
20 anos se passaram do primeiro ouro olímpico do vôlei masculino em 92 em Barcelona até o bicampeonato olímpico da seleção brasileira de vôlei feminino na última competição de Londres em 2012. Outro ouro olímpico de Londres está presente no kimono da judoca Sara Menezes, que conquistou a primeira medalha de ouro do judô feminino brasileiro nos Jogos. Está tudo aqui. O revólver usado por Guilherme Paraense para conquistar o primeiro ouro brasileiro em 1920. O colete do velejador e bicampeão olímpico Torben Grael, usado nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Torben esteve presente na exposição e contou um pouco da sua trajetória para os jovens. A comparação entre o antigo e o moderno em vários esportes, eu acho que também é interessante para a gente ver a evolução que houve, né, ao longo dos anos aí no equipamento esportivo. Os atletas internacionais também estão presentes, como no uniforme do tenista suíço Roger Federer, na campanha de Pequim 2008. O visitante pode conhecer curiosidades históricas dos esportes olímpicos, como uma réplica da primeira cesta de basquete da história, feita em 1891, que era, na verdade, uma cesta de pêssegos. E o visitante que quiser interagir com a exposição pode abraçar a réplica da Misha, a mascote mais famosa da história da competição, símbolo das Olimpíadas de 1980 em Moscou. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, é só acessar câmara.rj.gov.br. Até a próxima!